Olá, seja bem-vindo à continuação da nossa série de vídeos devocionais baseados no livro devocional O Caminho, do autor Stellan Jones. Eu sou Joel Neto, sou um amigo de Jesus, estou falando direto do meu escritório, na cidade de Atibaia, no interior do estado de São Paulo. E chego até vocês por meio do Instituto Jesus Cristo, esse novo projeto idealizado pelo pastor Carlos Macor e liderado por ele e toda a sua equipe. E hoje estamos no dia de quinta-feira. E a semana do devocional é a semana 23. Quinta-feira, semana 23. E na semana 23, Stellan Jones está tratando sobre a questão das posses, do dinheiro e do uso das posses para o reino de Deus e para todas as demais coisas. E mostrando para nós como a relação com as posses tem influência na formação da nossa espiritualidade. E o tema para a devocional hoje é o seguinte: sou o Senhor, os recursos materiais são os servos. Sou o Senhor, os recursos materiais são o servo. Stellan Jones está apontando desde o domingo, primeiro dia da semana 23, alguns pontos que nos colocam na discussão das posses em relação à nossa formação espiritual. E na quinta-feira, o dia de hoje, ele está no ponto 5 desses apontamentos. Depois você pode voltar nos outros devocionais, caso você não tenha ouvido, assistido e ver os outros pontos. Mas hoje ele está no ponto 5. Acompanhe comigo a leitura então. Ponto 5. Até que a sociedade assuma a responsabilidade de cuidar dos doentes e dos idosos, tem o direito e o dever de tomar providências razoáveis para lidar com a doença e a velhice. Pois, se não fizer isso, dependerei da caridade ou de meus parentes. Acredito que é responsabilidade da sociedade cuidar de mim quando eu estiver incapacitado para o trabalho, desde que eu contribua com a sociedade da melhor maneira possível enquanto estiver bem e puder contribuir. Estes dois princípios são inerentes às escrituras cristãs. A cada um conforme a sua necessidade, diz Atos capítulo 2, verso 45. Outro princípio: se alguém não quer trabalhar, também não coma, segundo a Tessalonicenses 3:10. E os que não contribuem com a sociedade de acordo com seus recursos, não devem receber de acordo com as suas necessidades, diz Stellan Jones. Crisóstomo, pai da igreja, disse, abre aspas, enriquecer sem injustiça é algo impossível. Deus fez muitas coisas comuns como o sol, o ar, a terra, a água, os céus, o mar, a luz, as estrelas. Deus nos une e de todas as formas possíveis estamos ávidos por dividir e nos separar a nos apropriarmos de coisas e usarmos as frias palavras minhas e tuas. A única maneira de tirar a injustiça das riquezas é dedicá-las à necessidade dos outros, retendo apenas o que é necessário para as nossas necessidades. A Stellan Jones falou isso na devocional de ontem, a buscar segundo os critérios da nossa necessidade. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, segundo os critérios da nossa necessidade. Agora ele vai falar do ponto 6. Tendo tomado os passos anteriores, agora posso viver não dos bens não abençoados, mas daqueles que foram abençoados. O que guardarei para mim terá sobre si o toque da bênção de Deus. Irá longe e prosperará. Então, o material se tornará sagrado. Irá tornar-se algo para alegrar, não algo do que se ter medo. Além disso, lembro-me desta promessa, abre aspas, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 8. Agora ele vai falar do segundo tópico. Já não tenho medo, tópico 7, já não tenho medo do material, sou Senhor. O material é o servo. É o título da devocional de hoje. Os bens materiais são meus servos, porque agora sou servo de Cristo.
Uma vez que pertenço a ele, todas as coisas pertencem a mim. Não pertenço a elas, elas me pertencem, porque pertenço a Cristo. Estou livre, diz Stanley Jones. Agora ele conta uma história. Um grande fazendeiro mostrou a um poeta seus acres de terra e disse: tudo o que você pode ver pertence a mim. Ah, não, disse o poeta. Tudo o que posso ver pertence a mim, de fato. Stanley Jones está batendo em duas coisas que acho necessário prestarmos atenção. Primeiro, repetindo algo que ele disse ontem sobre o critério das necessidades. Ele disse, inclusive, na devocional de ontem, que quando avançamos o critério das nossas necessidades e usamos recursos para além das nossas necessidades, nós estamos usando recursos de outros. E isso se configura em uma espécie de roubo. Então, o alvo que ele está dizendo para nos tornarmos livres no trato e no uso das nossas posses é aprender a definir pelo critério da necessidade o quanto nós necessitamos, o quanto nós precisamos. E quando nós tivermos esta noção, esta consciência, nós estaremos livres da escravidão das nossas posses e poderemos usar as nossas posses para o fim que elas foram nos dadas, para abençoar pessoas para a glória de Deus, no serviço do reino de Deus. Esse é o caminho de Jesus para nós. Então, o critério da necessidade nos liberta, nos faz livres para vivermos amando os outros e não sermos escravos ao mesmo tempo das posses que nos chega até as mãos. E como fazemos isso? Não sendo, como diz Stanley Jones, servos do dinheiro, mas fazendo do dinheiro o nosso servo, dos recursos, o nosso servo, e sendo então senhor deles. Mas não um senhorio nosso, mas uma espécie de senhorio mediatório, mediado. Porque tudo é de Deus. Como diz a Stanley Jones, o ar, a terra, o sol, tudo é feito por Deus e dado a nós como dádiva e graça de Deus. É nós, como ele disse, que costumamos juntar e dividir tudo. Como disse na história do fazendeiro, é de um e é de outro também. Então todas as posses que chegam a nós, em última instância, são coisas criadas por Deus e dadas por Deus como dádiva, como graça a nós. O que nós fazemos é mediar esse senhorio de Deus sobre as coisas criadas, sobre as posses que ele tem nos dado. Então, nos fazemos senhor das posses e fazemos das posses serva nossa, porque, em última análise, nós somos servos do próprio Cristo e o Cristo é senhor das nossas vidas. Se tudo que está em nossas mãos é dele e nós somos dele, então tudo que fazemos com o que temos em nossas mãos é segundo o querer dele, a vontade dele. Então não somos mais escravos das posses, somos livres, podemos viver segundo as nossas necessidades e não roubamos para além das nossas necessidades, o que seria para atender a necessidade de outros. Isso geraria, como ele disse no primeiro tópico, uma sociedade mais justa, uma sociedade onde pessoas que contribuíram agora recebem em gratidão a tudo que fizeram, em uma troca de generosidade, em um mundo que as coisas deveriam funcionar, em uma fluência que vem do próprio Cristo e do amor generoso dele. Percebe? Olha como Stanley Jones termina a devocional de hoje orando. Ó Cristo, sinto a emancipação passar por minhas veias. Estou liberto da escravidão dos bens materiais, como falamos. Agora eles são meus servos. Irei usá-los nos propósitos do teu reino, fazendo com que sigam seu caminho para curar, abençoar, criar, redimir. Como Maria, tua mãe, cada bem material que tenho pode dizer, estou aqui para servir ao Senhor. Amém. Lindo isso, não é? Maria entregou Jesus para o plano que Deus tinha de redimir o mundo por meio do Filho. A afirmação do dia é, entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Temos que tomar cuidado. Se a posse nos dominar, nós não seremos mais senhores dela,
mediando o senhorio de Cristo nesse mundo, mas seremos servos das posses. E então, nós não mais nos guiaremos pelos critérios da nossa necessidade, que não nos faz passar o limite, invadindo a necessidade de outros e tirando deles coisas que são deles. E aí não teremos uma sociedade justa. Temos que tomar cuidado com isso. Temos que lutar contra isso em Cristo Jesus e andar no caminho que é Cristo, o caminho da generosidade, o caminho aonde posses não são Senhor nosso, mas são servo nosso. Que Deus te abençoe e até amanhã na Devocional.